Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos discutir a Roma Império. Na aula anterior nós vimos como que acabou a República, né? E todos os conflitos entre os patrícios e os plebeus, as leis que os plebeus, através das suas reivindicações, conseguiram do Senado, dos patrícios, né? Nós vimos algumas políticas que beneficiaram os plebeus, mas ao mesmo tempo nós vimos a troca de governantes e esses governantes excluíam as leis que beneficiavam eles, que os governantes anteriores haviam feito. Então, nós percebemos que a política romana era muito cheia de conflitos, de assassinatos, né, de situações que eram criadas para desestabilizar o governo e uma troca constante de governadores, tá? Então, vamos lá. Aqui, vocês têm na página 43 uma imagem que representa, essa imagem traz uma cena que representa o fim da República e o início do Império, que eu até comentei com vocês na aula anterior, quando a gente comentou sobre a morte, né, de um governante romano, o Júlio César, e que está sendo retratado aí na página 43, olha lá o assassinato dele, né, que ele foi esfaqueado dentro do Senado, e ao mesmo tempo você vê formando o segundo triunvirato, que foi formado por Marco Antônio, Otávio e Lépito, os três governantes, né? Então, o Lépito, como eu tinha dito anteriormente na aula, no outro vídeo, o Lépito, o que aconteceu com ele? Ele se voltou para a religião e se tornou sumo pontifício, ou seja, ele passou a ser um líder religioso em Roma e largou a política. No entanto, Marco Aurélio sofreu uma pressão muito grande, com mentiras forjadas, ou às vezes não era tanto mentira, porque realmente ele mantinha um romance com Cleópatra, né? E o Otávio, que era um dos governantes, né, no segundo triunvirato, o acusou de querer deixar o trono de Roma e passar a governar junto com Cleópatra o Egito. Então, de certa forma, ele não suportou essa pressão e acabou cometendo suicídio. Aí sobrou só o Otávio. Logo que sobrou só o Otávio, os senadores que estavam com pouco poder aproveitaram a situação e entregaram apoio a Otávio, né? Tornando ele o príncipe, dando o título para ele de príncipe, primeiro cidadão de Roma. E logo ele se autodeclarou Augustus, que era o título dado aos deuses, né? E aí ele tomou uma posição divina também no Império Romano. Se você observar a imagem dele aqui na frente, ó, o fato dele ser uma divindade agora, um rei que se representa como um deus, é o Cupido que está ao lado da sua estátua. Você vê a estátua dele aqui, né? Com uma roupa toda em bronze, e você vê um Cupido. Então, o Cupido dá essa ideia de sagrado para ele, tá ok? E o que você vê na imagem mesmo é a briga, né, entre os senadores e a morte de Júlio César, tá ok? Então, esse fato gerou um conflito e outras intrigas políticas acabou levando à morte do Marco Aurélio e sobrou só o Otávio, e o Otávio foi abraçado, vamos dizer assim, foi apoiado pelos senadores e acabaram, né, elevando ele ao título de imperador. Imperador por quê? Porque agora ele não governa só Roma, mas ele governa, voltou uma monarquia e ele governa outras regiões, outras colônias, outros povos que a gente já viu que Roma havia conquistado, né? Então ele não é só mais o monarca de Roma, agora ele passa a ter o título de imperador do Império Romano. Roma que está governando outros povos e dominando outros povos. Daí já deixa de ser rei e passa a ser imperador, certo? Então lá, cite os elementos presentes na obra de Vincenzo Camuccini que comprovam a gravidade do fato ocorrido no Senado. Então, o fato de ter matado, né, um governante abriu a chance para que o outro governante, já que eram três, né, um desistiu por questões religiosas, né, sobrasse só um e esse um aumentasse o seu poder tomando posse desses títulos de príncipes, primeiro cidadão de Roma, e de Augusto, uma figura sagrada.
Então mudamos, deixamos de ser república e agora nós temos um imperador com plenos poderes, né? Então, de que forma o assassinato de Júlio César contribuiu para que Otávio Augusto desse início ao império, né? Então, com a morte, vou repetir novamente, com a morte de Marco Aurélio, né? De Júlio César, quer dizer, né? Ele recebeu o apoio do Senado e acabou aumentando seu poder com os títulos a ele concedidos, tá ok? Então vamos ver agora e vamos entender como que é essa política e essa sociedade, né, romana. Primeiro, a gente sabe que a parte comerciante ganhou o direito de ter os seus representantes lá, os tribunos da plebe, né? Mas que agora não faz muito sentido, porque agora tem um imperador e o Senado ficou apenas para questões administrativas. O Senado não manda mais em Roma, porque agora você tem um Augusto, ou seja, um deus governando. E esse Augusto, né, que é Otávio, ele vai ter plenos poderes. Então, o Senado agora vai ter um papel administrativo, vai cuidar da administração de Roma. Então, quer dizer que o tribuno da plebe, né, os dois senadores plebeus, né, eles também perderam poder, porque também eles vão ter uma função administrativa lá no Senado, e pouco vai poder representar o povo, né, porque agora não é mais uma república, não é mais um governo que o povo escolhe os seus governantes e o povo participa, né, agora tem que obedecer ao imperador, certo? E como a gente viu também, tem uma parcela muito pobre da população que precisa ser resolvido, o fato de que essa população precisa trabalhar. E as guerras não permitem isso, por quê? Porque todas as propostas de reforma agrária, a própria proposta do Caio Craco, né? O Tibério fez a proposta de reforma agrária e foi morto, porque feria os interesses dos senadores ricos. O Caio Graco acabou também tendo pouca das suas propostas, que era de ceder colônias para colocar a população pobre, que era de fazer grandes construções para dar emprego para o povo, e tudo isso, né, era baratear o preço dos alimentos para a população romana, para ter acesso ao pão, trigo, né, que era uma fonte de alimentação básica para as classes populares, né, mais pobres. Mas nada disso resolveu de início, tá? Então, Marco Aurélio, né, ou quer dizer, Otávio, ele precisa resolver uma problemática muito grande aqui. Ele já resolveu a problemática do seu poder, se tornando príncipe e se tornando um deus, Augusto, e implantando uma monarquia. Agora só ele manda. Mas como ele vai lidar com os conflitos sociais? Ele precisa acabar com os conflitos, porque os conflitos é que vão derrubar o governo. Quando a população está descontente com o governo, geralmente o governo não tem estabilidade. E ele é ameaçado todo tempo, né, por conflitos, por revoltas. Então vamos ver quais que foram as atitudes que Augusto agora, né, que a gente vai chamar ele de Augustus, porque ele é o imperador com poderes sagrados, né, vai tomar para a política romana, para conter essas questões conflituosas de disputas políticas e para conter a classe popular que se revolta porque não tem trabalho. Então, olha só, lá na página 44, você vai ver lá a escultura, né? Obra, o imperador Augusto recebe uma coroa de louro, símbolo do poder. Do seu lado esquerdo está a deusa romana, né? Aos pés dele há uma águia, que representa o deus Júpiter, símbolo das vitórias do exército romano. Otávio é o imperador, ou seja, o único chefe dos exércitos. Então ele é chefe político do exército, certo? Ele tem um poder, sim, quase que imensurável, né? Um poder muito grande, tá? E aqui embaixo nós temos a ponte de Tibério, na cidade italiana de Rimini. Foi construída sobre 5 arcos com blocos de calcário e ainda é usada por pessoas e pequenos veículos. Isso foi construído no século XIV e até hoje ainda ela é utilizada. E se lembrar que ela foi construída com blocos de calcário, né? Então isso dá para ver como que as construções romanas eram grandiosas e duraram, né, séculos, atravessaram quase que milênios. Então vamos lá. Quais que foram as medidas
políticas que o Augusto tomou para conter a pressão social das classes pobres que estavam passando fome, né? Abertura de estradas e construção de pontes, anfiteatros, arenas esportivas. Então ele criou uma grande estrutura e uma urbanização em Roma, né? Construção de arquedutos para levar água até as moradias. Então já resolveu o problema que já levou água para bastante gente, né? Além de criar um grupo voltado ao combate de incêndios, porque Roma sofria com muitos incêndios, né? Principalmente porque tem um período seco. E aí um período seco, né, muito prolongado, acaba causando incêndios naturais, tá? Ou mesmo as práticas agrícolas acabavam levando a esses incêndios, tá ok? Então era uma preocupação da cidade de Roma. Anteriormente, Roma até pegou fogo uma vez e ficou uma controvérsia, né, que podia ser um incêndio criminoso, mas também poderia ser um incêndio natural, devido ao período de escassez de chuva que tem naquela região, tá? Então, todas essas construções, elas são importantes porque elas vão dar emprego, né? Vai movimentar a economia de Roma e vai gerar dinheiro. Esse dinheiro vai ficar, vamos dizer assim, diluído. Ele vai se espalhar na mão dos trabalhadores e vai dar poder de compra para o trabalhador. Ou seja, o trabalhador trabalhando, ganhando salário, vai conseguir comprar os seus alimentos e vai melhorar a sua vida, né? E segunda coisa, né? Otávio ainda forneceu incentivos às atividades artísticas, culturais e religiosas, né? Então, assim, o governo financiava as obras de arte, financiava as atividades religiosas, né? E culturais que havia em Roma. Então, começou aqui um processo de urbanização muito crescente de Roma. E, junto com isso, muito trabalho, né? Para empregar os plebeus que não tinha condições de serviço devido ao grande número de escravos, tá ok? Também criou a política do pão e jogos circenses, chamados atualmente de pão e circo. Ou seja, o que ele não conseguiu resolver, ele na verdade criou uma política bastante interessante, né? Que até, se a gente analisar, a gente vai ver que até na atualidade muitos políticos usam essa prática, que é a prática do pão e circo. Ou seja, dar pão para o povo e dar diversão. O povo se divertindo e comendo pão, o povo não reclama. Ele não precisa ter a sua vida social melhorada, com trabalho, com oportunidades, né? No caso aqui, se distribuía convites para ir até as arenas de jogos e lá os gladiadores, né, que era uma prática ainda que foi trazida pelos etruscos quando eles dominaram a primeira monarquia em Roma, lembra do Tarquínio, né, o rei etrusco? Eles tinham o hábito de, nos funerais, eles sacrificavam inimigos dele durante os funerais dos etruscos. Então, era uma forma aqui em Roma, né, no Coliseu, e aí se a gente fala de anfiteatros, o principal de Roma era o Coliseu, né? O Coliseu foi construído para que se houvesse disputas, né, e brigas entre pessoas que a gente chamava de, né, gladiadores, que eram homens treinados, tá? Eles eram treinados para matar ou morrer numa disputa dessa. Geralmente, de uma disputa entre dois gladiadores, só saía um vivo, né? Então, olha só, eles lutavam até a morte. Então, aqui, como vocês estão vendo aí na imagem da página 45, era um espetáculo. O povo ia para a arena, lá as classes sociais mais ricas e as classes sociais com menos status tinham os lugares definidos. Se você tem mais status na sociedade, é mais rico, tem mais prestígio, você senta mais próximo da arena. Se você é de uma classe social com menos prestígio, ou seja, mais pobre, menos conhecido, você senta lá nas arquibancadas lá do fundo, né? Então tinha isso também. Não é diferente hoje. As pessoas que têm poder aquisitivo, quando vai a um show, a um evento, elas podem comprar camarotes que ficam em lugares privilegiados. E quem não tem essa condição fica lá na pista, mais longe do palco ou mesmo do teatro, onde está acontecendo uma peça, um show artístico ou algo dessa natureza. Então não era muito diferente. E sobre ainda a questão do pão e circo, distribuía os convites, os pobres iam ao Coliseu,
Lá os senadores jogavam pão para eles, né? Tem uma cena do Gladiador, o filme Gladiador, que mostra um, um senador com uma toga, né? Uma toga branca, que era símbolo de hombridade, que era símbolo do homem romano, né? E das elites ricas, com uma cesta jogando pão para o povo. Então o povo naquela noite se alimentava e se divertia no Coliseu. Então estava tudo ótimo, porque no outro dia ia ter de novo. Então quer dizer que as massas populares, enquanto estavam comendo e se divertindo, não reclamavam do governo. Foi uma política que Augusto inventou para poder evitar as crises. Tá ok? Ali, pessoal, interpretando o documento, qual que era o poder exercido por Augusto em Roma? Então vocês viram como que ele conseguiu se tornar chefe militar e como ele conseguiu também se tornar um chefe religioso e político. Então é só comentar sobre essas questões, tá? E de que maneira Augusto mantinha esse poder, né? Conquistava os soldados, né? Então uma resposta que seria bastante interessante aí, porque o Augusto, como ele enganava os pobres, né, com a política do pão e circo, ele também recebia o apoio do povo, porque o objetivo do governo de Augusto era ficar próximo de todas as classes sociais, né? Porque se o povo está do lado dele, não tem conflito. Se os soldados estão do lado dele, não vai ter oposição. Então tá todo mundo junto com ele. O Senado já está junto com ele. E como que ele fazia para conseguir o apoio dos soldados? Ele presenteava os soldados, né? Doando alimentos, né? E assim ele conseguia uma paz em Roma, o que fazia com que o governo dele durasse, tá? E a letra C, conforme a visão do historiador Tácito, as pessoas sentiam saudade da República, né? Então, na República foi muito conturbado, muitos conflitos, muitas mortes, né? As propostas sociais para melhorar a situação do povo nunca foram aceitas, como a gente já falou da reforma agrária, da reforma do próprio Caio Graco, né? Então, pouquíssimas pessoas tinham, né, saudade da República. A situação social das pessoas não melhorou, mas pelo menos agora elas estão comendo. Então, se elas estão comendo e se divertindo, as pessoas não reclamam. É um hábito, né, que existia em Roma. E, de certa forma, o Augusto conseguiu a paz, né? E essa paz fez com que ele se mantesse no governo.